E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do O Cientista Podcast. O meu nome é Antônio e hoje, juntamente com o Diego, nós vamos conversar com a doutora Camila Michaels. Ela é engenheira química pela Universidade Federal de Santa Maria e mestre e doutora em engenharia química pela UFSC. Ela também fez, durante o doutorado, um período sanduíche na Rice University, nos Estados Unidos. Ela trabalha principalmente na área de biologia molecular aplicada ao tratamento de efluentes, com genômica e também nanopartículas. Atualmente ela é professora do Departamento de Química da UFSC e é supervisora do Laboratório de Tratamento de Resíduos. Então seja muito bem-vinda, doutora Camila. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Antônio, obrigado, Diego, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês e falar um pouquinho, né, sobre a minha trajetória e sobre ciência, né, porque é um assunto, assim, que não é muito divulgado, né, as pessoas não conhecem, né, então cada vez que a gente fala sobre isso, a gente está permitindo que as outras pessoas saibam sobre isso, né. E bem, já me introduziu, né, sobre o meu currículo, é isso aí. Hoje em dia eu trabalho aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, principalmente, né, com tratamento de efluentes de forma geral, e agora estou trabalhando bastante com poluentes emergentes. Enfim, a gente vai conversando aí ao longo das perguntas, a gente vai entendendo um pouco mais esse processo aí. E agradecer de novo a tua presença, professora. A gente aqui busca trazer diversos cientistas, né? Aí a gente, até agora, a gente pegou mais um pessoal mais do nosso lado, mais do lado da biotecnologia, e agora a gente está com uma engenheira aqui, então a gente vai ser um pouco tendencioso para falar um pouco mais de engenharia, né? Para abranger essa área. Então, assim, começando pelo começo, por que tu escolheu a engenharia química? Como é que foi esse início, assim, né? Encarar uma engenharia? E como é que tu definiria que é o curso de engenharia química? Vocês são biólogos, né? Ou não? Biotecnologistas. Biotecnologia. Eu não sei como é que é aí, mas aqui o curso de engenharia química tem a fama de ser muito difícil, talvez uma das mais difíceis de tudo. Era difícil, foi difícil, né? Mas é aquela coisa, a graduação passa e vem outras dificuldades, né? Mas, falando por que eu escolhi engenharia química, né? Na verdade, e faz um tempo já que eu escolhi a faculdade, já faz alguns anos que eu me formei, e eu queria muito fazer engenharia ambiental ou biologia, né? Só que não tinha engenharia ambiental lá, né? Na federal, né? Tinha nas particulares, mas eu queria fazer na federal. E daí eu, vou fazer biologia. Daí eu fui a fundo, fui pesquisar o que eu podia fazer como biólogo, achei interessante. Só que eu fui pesquisar um pouco sobre o mercado de trabalho do biólogo, assim. Daí eu não me identifiquei tanto, né, na época, e eu resolvi fazer engenharia química porque eu descobri que na engenharia química eu poderia trabalhar com águas, desde os 17 anos, né? Eu queria trabalhar com águas, com tratamento de água, porque eu me preocupava já com essa questão ambiental, e eu queria fazer qualquer coisa, né, que eu pudesse agir como profissional para melhorar a disponibilidade e a qualidade da água para a população. Então eu descobri que na engenharia química eu podia fazer isso e eu fui atrás, né? Eu fui lá, fiz engenharia química e deu certo, né? E sobre o curso, né, de engenharia química, bem, ele é uma engenharia, né? Então, esteja preparado se você quiser fazer para cálculo, matemática, física, muita matemática e química, né? Porque tem muita gente que me fala assim, tu é química? Eu falei, não, eu não sou química, né? Eu sou engenheira química, que é bem diferente, né? A quantidade de química que a gente tem é muito inferior do que um químico, né? Então, claro, tu vai aprender química orgânica, físico-química, né? Química inorgânica, alguns equipamentos que você mexe para fazer detecção, metodologias, mas é bem menor, né? Do que um químico, né? Eu não sei porque Então, essa... quando eu penso no curso de engenharia química sempre me remete a algo mais voltado para a área industrial, assim, para a área de... Sim. Talvez aplicando a parte de bioprocesso, relacionando com a parte de biotecnologia. Então, essa parte de bio, na época que eu fiz faculdade, ela não era tão forte. E que eu comecei a faculdade em 2003, né? Eu terminei em 2008. Então, não era muito forte. Então, eu tive pouco conteúdo de bio na faculdade relacionado a qualquer coisa biológica, quase não tive sobre isso. E sim, tu tem razão, né? A gente vê muita coisa que se chama, que a maioria das pessoas que não é da área não sabe o que são as operações unitárias. Nem sei se você sabe o que são operações, né? Sabe? A gente teve até uma disciplina relacionada, uma disciplina sobre isso, né? É bem interessante. E bem legal que tu, desde o começo da graduação, já tinha definido que ia trabalhar uma coisa e hoje consegue trabalhar, né? É uma parte que eu gosto bastante também, que é a parte de efluentes. E até aqui em Rio Grande, a parte de engenharia química, ela é bem forte, né? Principalmente por causa do porto, da parte ali da Barra, que é um pouco voltada para isso. E interessante de ver
Assim, né? Sim, eu tive... eu não vou dizer que eu tive... A gente fala, eu tive sorte, não sei se eu tive sorte, mas eu fui indo, sabe? Na hora que eu fui escolhendo as coisas que eu ia fazer, eu, tipo, não quero fazer isso, não gostei. E eu não fui assim, mas é que... O que acontece, às vezes, né? Na carreira normal, né? Eu queria trabalhar com água, mas só tive a oportunidade para trabalhar na indústria metalúrgica, por exemplo, porque engenheiro químico pode trabalhar na metalúrgica, sei lá, na indústria de alimentos, enfim, né? Só que quando me surgiu a oportunidade, assim, eu ficava, sabe, a minha energia não estava muito para aquilo, para conseguir aquilo, e eu acabava não conseguindo as coisas. E quando surgiu uma coisa com águas, com tratamento, eu ia muito afim, sabe? E eu acabava conseguindo as coisas, sabe? Desse jeito, assim, porque eu sabia, né, que eu queria fazer isso. É legal porque não sei como, imagino que essa parte de desenvolver tecnologia voltada para a área ambiental não era tão forte como é hoje em dia, né? Na época que tu entrou na graduação, não era uma área tão explorada, né? Como eu tava falando, né? Tipo, como tu falou bem certo, engenheiro químico vai atuar na modificação do produto, né? Digamos que agora todo mundo tem garrafinha de água aí, né? Então, como é que eu faço o petróleo para surgir esse plástico aqui, né? E todas as operações que estão envolvidas até chegar no plástico da garrafinha. Basicamente, é isso que o engenheiro químico é capaz de fazer, né? E não tinha nada da área. Eu tive uma disciplina, não vou dizer nada, uma disciplina da engenharia ambiental, e o professor que me disciplinou na época, ele não era muito especialista nisso, sabe? Então, eu aprendi mais ou menos. Eu fui aprender mesmo sobre a área ambiental, regulamentações, o que eu queria fazer na pós-graduação, né? E tu tinha sempre definido que tu queria seguir fazendo a pós-graduação, ou tu pensou assim, quer fazer a faculdade e já ir trabalhar? Olha, vou ser sincera aqui com vocês, né? Eu sempre fui uma pessoa, assim, um pouco, assim, perdida, né? Eu não sabia bem o que eu queria fazer, eu ia tateando e vendo o que as coisas aconteciam, né? Daí, durante a graduação, eu pude fazer iniciação científica. E eu não fiz engenharia química, eu fiz engenharia civil, na área de saneamento. Porque surgiu lá uma vaga para trabalhar com caracterização de águas e eu gostei daquela coisa do laboratório, né? Eu ficava fazendo análise, pegar amostras, enfim, eu achei que em Rio, coletar amostras, eu adorava fazer isso. E daí, só que lá em Santa Maria não tinha, nem na engenharia civil, não, na engenharia civil tinha, mas na engenharia química não tinha mestrado, nem doutorado. Então não se falava em pós-graduação, no meu curso. Então eu mal sabia o que era mestrado. Eu não sabia direito, não sabia. E naquela época, né, 2008, a gente, não vou dizer que não tinha internet, mas ela não era assim, né, como é hoje. Daí, então não tinha tanto acesso, né, a gente tinha, acho que já tinha internet via cabo, DSL, né, que falava em casa. Acho que já tinha, mas no final da faculdade, né? Já de cada. Só final de semana, né? Aquela De coisa. noite, pagar mais barato. Enfim, era um pouco mais difícil esse acesso à informação. Daí eu resolvi que daí eu, né, durante a iniciação científica, eu ouvia falar de mestrado, mas não sabia bem o que era. Eu disse, não, eu quero trabalhar na indústria, porque eu sou engenheira química, eu tenho que trabalhar com processos, e eu quero essa experiência. E daí, quando eu me formei, eu resolvi que eu queria conseguir uma vaga assim. E daí, fui trabalhar numa indústria pequenininha lá em Santa Maria mesmo, né? Daí, depois disso, que eu não gostei da área industrial, daí eu fui definitivamente. É legal. E o que tu acha que, tipo, essa experiência que tu teve na indústria, se foi um ano que tu ficou trabalhando nessa empresa? Um ano. O que tu aprendeu lá que tu conseguiu aplicar na área acadêmica, assim, tipo, em relação de trabalho em equipe, comunicação com as pessoas, né? Que é algo que também acontece na academia. Olha, como eu falei, era uma empresa muito pequenininha, de produtos cereantes, né? Então, o grande desafio que eu tinha naquela empresa era falar a mesma língua, né? Do operador, falar a mesma língua do proprietário, né? Que era um cara mais antigo, e para você mostrar assim, ele não tinha nem computador na sala dele. Então, às vezes eu queria mostrar uma planilha de custos, eu tinha que imprimir a planilha e tal, para mostrar para ele. Então, era super difícil essa comunicação, né? Tipo, eu mostrar que as coisas, como é que as coisas deveriam ser, né, e não como elas eram, enfim, convencer ele dessas coisas. Então, essa parte de saber articular com diferentes pessoas, de diferentes modos, né, para gerenciar a equipe lá da produção e falar com o meu supervisor, meu chefe, né, eu tive que aprender a como falar com todo mundo de diferentes formas, sabe? Então, acho que isso foi o meu grande aprendizado. E antes eu fiz meu estágio na Perdigão, né, que era Perdigão, na época, na parte de extração de óleo de soja. E lá era totalmente diferente, né? Enorme, né? E lá foi bem interessante porque eu tinha tinha um problema também que eu não gostava de ver o operador fazendo alguma coisa que eu era capaz de fazer. Tipo, você é engenheira.
Então, a engenheira é supervisora, não vai poder ir lá fazer, ensacar a farinha, né, com parte de soja. Mas eu ficava assim, não, mas eu consigo, sabe? Eu consigo fazer, deixa eu ajudar, sabe? Então, eu tive que aprender a também atuar como supervisora, atuar como chefe, né, e saber me portar dessa forma, né? Então, acho que isso a indústria me ajudou, assim. Essa daí é uma das maiores deficiências que eu acho do nosso ensino atual, né? A gente muitas vezes não acaba não treinando, não aprendendo comunicação e como se comunicar, como gerir pessoas. E Não. é justamente na indústria que a gente acaba tendo que aprender. Eu até li um livro a respeito disso, que ele conta a história de um cara que queria abrir um restaurante. Aí ele foi falar com outro cara e ele fala: se tu quer abrir um restaurante, vai e trabalha pelo menos um mês dentro da cozinha de um restaurante. Aí depois disso, eles se encontraram e eles tiveram uma conversa. Aí o cara que deu o conselho perguntou: como é que tá sendo? Vai abrir esse restaurante? Ele, descobri que eu nunca mais quero trabalhar com restaurante, né? Então Viu? é bom a gente conhecer o que a gente não quer também, né? Nesse sentido. Foi por isso que foi importante eu trabalhar na indústria, para eu ver que eu não queria, né? E como é que foi essa tua passagem, então, depois que tu voltou da indústria para a área acadêmica, assim, como é que foi esse começo? Lá nessa indústria que eu tava, como eu era bem pequenininha, né, eu acho que eu poderia até morrer lá naquela empresa, sabe, se eu quisesse, porque era muito pequenininha, assim, o trabalho era sempre meio repetitivo, sabe. E daí, quando começam, né, as inscrições para as pós-graduações, começavam ali em outubro, novembro, né, do ano anterior, né, e eu tava trabalhando ainda ali, né. E lá, né, não me identifiquei muito, não gostava do tipo de trabalho, da rigidez, né, da indústria. E daí eu fui pesquisar algumas pós-graduações. Daí em Santa Maria já tinha aberto uma pós, daí eu me inscrevi em alguns programas, em Santa Maria, Porto Alegre, aqui também, e fui procurando essa área ambiental, né? E daí aqui, na verdade, foi o que eu mais me identifiquei, né? Aqui em Florianópolis, e eu acabei aceitando fazer a pós-graduação aqui, né? E precisava de bolsa, né? Essa era a minha exigência, né? Eu precisava ter a bolsa e também para fazer. Daí eu fui pesquisando o que era o mestrado, o que era uma pós-graduação, descobri currículos de professores, fui atrás, né, de possíveis orientadores, né, e assim eu fui indo, porque eu estava muito insatisfeita, né, principalmente com a rigidez da indústria, sabe, porque, como vocês devem saber, né, a indústria tem aqueles horários fixos, né, geralmente 7h30, 5h18, todos os dias, né, e a área acadêmica, não que não tenha os seus horários, mas ela é mais flexível, né, então isso me ajudou bastante, assim, sabe. E eu também gostava, não... Pode falar, desculpa, Diego. Não, eu ia perguntar sobre o que era o teu projeto de mestrado. Tipo, tu já sabia no primeiro momento o que tu ia trabalhar, ou tu foi descobrindo quando tu entrou? Eu sendo honesta, né? Eu, na época que eu me inscrevi aqui nas pós-graduações, elas não pediam para escrever um projeto, uma proposta. Né? A gente só escrevia, era pelo currículo, né? E escrevia uma motivação, por que tu queria trabalhar naquela área. E daí eu escrevi a motivação, que eu, obviamente, não lembro, mas eu fui falar com o meu, então, orientador, né, que eu passei para trabalhar com ele, e ele começou a me falar algumas palavras, né, agora, que hoje em dia, enfim, foi que eu trabalhei no mestrado inteiro, que era nitrificação, remoção de nitrogênio, desnitrificação, só anotando, assim, discretamente, para depois chegar em casa e procurar, assim, né. Fazendo exatamente. E daí, enfim, ele tinha um projeto, né? E daí um projeto na época foi verificar. E até tem um professor que tem em Rio Grande, é o Fabrício Gutierrez Santana, acho que é isso, da engenharia química. E ele fez doutorado com esse meu professor, né? Com esse meu orientador, com o processo de remoção de nitrogênio, que tem um processo de nitrificação, desnitrificação, autotrófica, né? Porque geralmente a desnitrificação é a parte que você tem que usar carbono, né? Então, para evitar o uso de carbono, se utilizava um tiosulfato de sódio, no caso, que era para ser um processo totalmente orgânico, quer dizer, inorgânico, para não ter gasto com suplementação de carbono, né? Então, ele fez esse doutorado e o meu mestrado foi meio que uma continuação para verificar a melhor forma de operar um reator em bactérias sequenciais, qual a melhor forma de fazer essa alimentação e a aeração para obter o melhor resultado em eficiência de remoção de nitrogênio. E daí foi isso, né, basicamente. Foi bem interessante, mas parou por ali. O jeito que tu chegou na tua pós-graduação é bem parecido com o meu, porque eu terminei o curso de biotecnologia, aí eu tinha que pensar, tá, o que eu vou fazer agora? Eu sabia que a área que eu tava não era o que eu queria seguir, né? Porque eu tava trabalhando durante a graduação, não era o que eu queria seguir na pós.
Aí tinha a opção da UFPEL, que era a área vegetal, que eu já sou um pouco mais familiarizado do que eu tinha vontade. E aí, todo mundo, assim, né, mais pra cá pro sul, tem o sonho de ir pra Floripa, né, pra estudar lá, ir pra outra Eu sei cidade. bem. E a gente sempre, assim, né, ficava sonhando, viajando sobre isso, né. E quando eu abri o processo de seleção e abri o processo de seleção para uma área que eu nunca imaginava conseguir trabalhar aqui, que era a área de biorremediação, foi a mesma coisa, né, eu empenhei toda a minha energia naquilo para conseguir fazer. Conseguiu? E consegui, Aí, e como é que tu vê, assim, essa questão ambiental agora, né, aflorando nos últimos tempos? Como é que tu acha que isso pode ser uma perspectiva de impactar a nossa vida de uma maneira maior, assim, nos próximos anos? Porque é uma questão das empresas, né? É uma via de mão dupla. O consumidor está se atentando mais para empresas com uma pegada mais ambiental, e as empresas, para não perder clientela ou muitas vezes para abrir o mercado, né, estão se atentando mais para essa área. Então, como é que tu vê, assim, né, tanto questão de oportunidade e tanto questão de desenvolvimento de novas tecnologias sustentáveis para os próximos anos? Eu acredito que está super em alta, né? Eu acho que, digamos, tu escolheu aí o teu mestrado na área certa, né? Por que eu acho isso? Justamente isso que tu acabou falando agora, né? Que os consumidores estão mais atentos a isso, né? Então, as empresas que têm essa pegada verde, digamos assim, né? Que se preocupam com o ambiente, que reduzem, sei lá, desmatamento, ou que tratam melhor as suas águas, né? Acabam levando isso para o marketing, né? Antes era só assim, a fiscalização vem aqui, eu preciso estar de acordo com a fiscalização, com a Fátima, que aqui não é Fátima, mas é IMA, e aí no Rio Grande do Sul é a FEPAM, né? Estou de acordo com o órgão ambiental, beleza, e é isso que importa, né? Agora, tem uma visão que o efluente, por exemplo, ele não é simplesmente um resíduo que eu preciso me livrar e ter um custo associado a isso. Só um minutinho, eu esqueci de tirar o silencioso. Um custo associado a isso, né, da tratamento, e penso naquele efluente como que eu posso valorizar esse efluente para me trazer lucro, né? Então, eu acho que essa visão, essa chavinha, né, mudou, né? O meu efluente não é mais um resíduo, é mais uma fonte que eu posso conseguir outros subprodutos. Se eu não consigo o subproduto, eu posso fazer isso, mandar para o marketing, mostrar que eu sou uma empresa verde, né, amigável, e consigo levar isso para o meu cliente final. Então, eu acho que cada dia, né, as empresas vão investir mais e mais nisso. E não só, tem as tecnologias já existentes, tem tantas outras, né, biorremediação com algas, tem fungos, tem enzimas, tem tantas coisas surgindo aí, né, que tem espaço para muita coisa para crescer assim, e as empresas, espero eu, vão continuar fazendo isso. E até sobre oportunidades, que tu perguntou, né, eu vejo que algumas empresas agora, quando eu terminei meu doutorado, em 2016, tinha pouca vaga para quem tem doutorado ou para quem tem mestrado na indústria. Agora depende muito da região. Aqui na região litorânea de Santa Catarina ainda é meio difícil. Mas se tu tocar para São Paulo, para o interior de São Paulo, né, com pós-graduação, às vezes tu consegue emprego. Então tu consegue ver que as empresas já estão buscando pessoas especialistas nessa área para que elas ajudem eles a se alavancar, né, nessas questões ambientais. Tem bastante oportunidade. Legal. E eu fiquei pensando, quando a gente estava olhando o teu currículo, né, que tu começou mais com essa parte de biotecnologia, de biologia molecular aplicada ao tratamento de efluentes, né? E eu queria saber quando que tu começou a te envolver com a biotecnologia na pós-graduação, eu garanto. Sim, no doutorado, né? Na verdade, assim, o que eu fazia no mestrado, que é essa remoção do nitrogênio por via biológica, né, com bactérias, é um bioprocesso, é uma rota biotecnológica. Mas, especificamente, o biomol, né, a biologia molecular, ela veio no doutorado quando eu fui fazer o doutorado de sanduíche lá na Rice, né? Então, por quê, né? Porque a ideia... Vocês sabem a expressão gênica, né? Essa parte vocês conhecem, né? Né? Sim. Então, a ideia do professor de lá era que se eu pudesse verificar a expressão gênica das bactérias que estão ali expostas ao poluente, eu poderia, de alguma forma, prever um colapso que pode estar havendo, sabe? Enfim, essa era a ideia do professor que me orientou lá nos Estados Unidos, né? Então, veio essa curiosidade, né? Comecei a aprender as técnicas lá mesmo, e a gente tentou aplicar para a cultura mista, né? Que é o que tem tratamento de efluentes.
Só que foi um pouco mais difícil na época com os insumos que a gente tinha lá, né? E daí, vindo aqui para o Brasil, eu não consegui dar continuidade para essa linha, porque justamente aqui, assim, no doutorado, né? Porque o laboratório que a gente trabalhava aqui, a gente não tinha a estrutura necessária para fazer biologia molecular, né? Tu tem que ter todo, tipo, ultra freezer para fazer a extração do RNA, no caso. A gente tinha os reagentes têm que ficar congelados. E aqui, quando o Diego vier para cá, ele vai ver que no verão falta muita luz. Então, a universidade, às vezes, fica um dia sem energia, né? E a gente perdeu todos os reagentes do meu doutorado. A gente comprou os reagentes, a gente acabou perdendo tudo, porque... E é caro, né? São coisas muito caras. E lá, na engenharia química, não tem gerador. Ali com o professor Leonardo tem gerador, então ele não vai perder as coisas. Mas... então, foi uma coisa que a gente acabou perdendo ali, né? Por causa dessas questões técnicas, né? Que a gente não conseguiu melhorar aqui. Mas foi esse que despertou meu interesse, e daí agora a gente tenta fazer esses ensaios, só que em parcerias, né? Daí eu não faço mais, eu peço para outros professores me ajudarem, né? Assim, tu falou sobre essa tua experiência do intercâmbio, e falou da parte de estrutura, né? Eu vejo muita gente fala, né, que tipo, a gente, por mais que a gente pense não que a gente pense, mas que a gente tem esses problemas assim de estrutura aqui, mas comparando a nossa ciência com a ciência que é desenvolvida em outros países, não se tem tanta diferença quanto a qualidade, assim, tipo, porque aqui a gente tem profissionais qualificados assim como lá, né? Então, tipo, Olha, não, pode falar. Se a gente tivesse o dinheiro que eles têm, a gente faria tanto, porque a gente faz muito com tão pouco, sabe? Isso que eu acho muito bom da nossa pesquisa. A nossa pesquisa é de extrema qualidade. E a gente pega, se a gente não consegue, a gente vai atrás, a gente pede para o professor, enfim, a gente dá o jeito e consegue fazer e trazer os resultados que a gente quer obter, né? Lá, eles não tinham, assim, sem tirar o mérito da pesquisa deles, excelente, né? Excelente, só que, assim, eles não têm um Becker, assim, todo mundo tem que ter o seu Becker específico, ninguém pode emprestar de alguém, sabe? Tipo, uma coisa, mas o meu Becker não chegou hoje, então, não vou poder fazer hoje. Tipo, a gente já vai atrás, já consegue as coisas, sabe? Sim. Porque lá tem muito dinheiro, sabe? Então... E, assim, a questão da organização aqui, os laboratórios são super organizados, assim, comparativamente. Né? Com a minha experiência e com a experiência de outros amigos que também estiveram nos Estados Unidos, né? Os laboratórios aqui são limpos, são organizados. A gente tenta fazer uma ordem, as metodologias são claras, né? Lá, como eles têm tanto dinheiro, né? Eles não organizam, tipo, as balanças analíticas, assim, aquela sujeirada, assim, sabe? Então não tem cuidado que a gente tem aqui com as coisas. Então eu acho que, sério, com o dinheiro que eles têm, a gente faria. Sério, o Brasil que aqui se estragaram, não aqui tem mais, né? Lá eles compram outro. Aqui a gente divide até a alíquota de anticorpo aqui, né? Então, olha, a gente tem equipamentos no laboratório que a gente precisaria de 30 mil reais para arrumar, sabe? Quebrou uma peça, né? Então, assim, a gente chorando dinheiro, ver se a gente consegue um projetinho aqui, um projetinho ali para poder arrumar, sabe? É assim. Esse é o problema da pesquisa brasileira, né? A falta de verba. Daí que a gente já está familiarizado um pouco, né? E como é que foi assim, o teu projeto de doutorado, assim, né? A linha que ele correu e alguns resultados que ele conseguiu obter? Então, eu queria continuar trabalhando com revolução do nitrogênio, né? Porque eu gostei dessa área, então eu já trabalhei nessa área, né? Então eu continuei. Daí eu comecei na linha de poluentes emergentes, comecei a pesquisar sobre isso. Então, na época, o poluente emergente em questão foi a nanopartícula de prata, né? E naquela época ele era poluente emergente, ele ainda é, né? Mas onde é que ele estava, né? Ele estava nas roupas esportivas, né? Para evitar odores, em meias, em desodorantes, enfim. Daí começou a aparecer essas nanopartículas nos efluentes, né? E sabe-se que na remoção do nitrogênio tem dois grupos, né? Tem umas bactérias que oxidam amônia nitrito e outra de nitrito nitrato. E esse primeiro grupo da amônia nitrito, elas são bem sensíveis a qualquer variação ambiental. Então a gente pensou, e agora com essas nanopartículas, será que a atividade dessas bactérias vai ser limitada no tratamento de efluentes? Será que vai haver redução da oxidação da amônia? Então essa foi a nossa questão, né, durante o doutorado. E a gente obteve os resultados, né, que depende, obviamente, da concentração e também depende do tamanho dessa nanopartícula. Apesar dela ser nano, né, ela tem diferentes tamanhos e também depende do formato da nano, né. Mas, assim, a gente pegou, digamos, só uma forma a gente tinha, né, e caracterizou essa nanopartícula. A gente verificou com o tamanho que ela tinha lá, que, se não me engano, era 9, 10 nanômetros, eu acho, agora.
ela era suficiente, sim, para reduzir a atividade dessas bactérias oxidadoras de amônia, né, e com isso impactar possivelmente no tratamento de efluentes, ou seja, tem um acúmulo de amônia, né, no tratamento de efluentes, e isso de amônia é tóxica, e daí acaba com todo o tratamento, né. Isso, e a gente também trabalhou com essa parte da expressão gênica, né, daí a gente usou uma cultura pura dessas bactérias, e daí a gente também viu que baixíssimas concentrações, elas não afetam negativamente, muito pelo contrário, elas estimulam, né, a atividade das bactérias, mas tem uma concentração um pouquinho mais elevada, assim, né, microgramas por litro, né. Ela ainda também já começa a ser tóxica, e a gente começou a ver que com a nanopartícula impedindo o correto funcionamento, digamos, das bactérias, ela acaba produzindo os gases NOx, né, ao invés de... Ela vai remover a amônia, só que em vez de produzir nitrito, vai produzir gases NOx, né, então ela acaba, além de prejudicar, remover a amônia da água, ela acaba poluindo o ar, né, que ela acaba liberando esses gases para a atmosfera. Então, esse, basicamente, né, foi o resultado que a gente obteve. E essa tua pesquisa, do teu doutorado, no caso, ela tinha algum... tu enxergava algum potencial, sei lá, de gerar algum produto em cima disso? Ou como que é essa coisa de tecnologia, como é que é? Não, porque era uma pesquisa muito básica, né? A gente estava só vendo se ela era capaz de inibir a atividade das bactérias. Então, de produto, não, né? Mas, se continuasse, no caso, a gente foi... É que eu terminei meu doutorado, depois outras coisas, enfim, depois voltei, não continuei com essa parte. Daí, eu acho que o que pode ser feito em relação ao produto é não em relação às nanopartículas, né? É pegar e ver em relação, assim, ok, então elas causam algum efeito. Agora, qual tipo de tratamento eu posso fazer para que essas nanopartículas sejam removidas, enfim, posso minimizar o efeito delas, né? Daí, isso a gente não pesquisou naquela época, né? E hoje em dia o que eu trabalho não é mais nanopartícula, eu trabalho com fármaco, né? Então, daí é outra linha. E a respeito do que tu falou, então, as linhas de pesquisa que tu trabalha hoje, como é que está sendo, assim, né? Quais são os principais projetos que tu está desenvolvendo e como é que está o andamento deles? A pandemia tá mais difícil, né? Mas agora as linhas de projeto, assim, eu comecei na UFSC como professora efetiva, né, em 2018, né? E daí eu me inseri nesse laboratório, no laboratório de... Hoje em dia a gente mudou o nome dele, mas é Laboratório de Biotecnologia Ambiental agora. E eu me inseri que, na verdade, eu fui no laboratório que foi onde eu fiz o mestrado e doutorado, né? Então eu me juntei ao meu orientador, né, no mesmo laboratório. E daí lá eu acabei me inserindo nas pesquisas que ele já fazia, e agora, a partir do início de 2020... Não, meados de 2019 para cá, eu comecei a desenvolver uma linha mais própria, né? Então, naquela época, ele estava desenvolvendo a parte mais de... Ele fazia algumas coisas com digestão anaeróbia, produção de biogás, então eu fui, né, tateando por aí. Também, no momento que eu terminei doutorado, em 2016, 16, 17, 18, 18, daí eu terminei, meu orientador me convidou para ser co-orientador de uma menina que estava entrando no mestrado, né? Então, tinha essa parte de gestão anaeróbia e ela já ia trabalhar com remoção de fármacos, de antibióticos, no caso, na parte de remoção de nitrogênio também. Então, a influência de antibióticos na remoção de nitrogênio. Então, eu comecei a trabalhar com isso. Daí, então, a partir de 2019, por aí, eu comecei a ter algumas linhas mais fixas, né? Que é, a maioria, voltada para a remoção de poluentes emergentes. Então, hoje em dia, a gente tem uma linha para remoção de... Remoção, não. Verificar a inibição, né? De antibióticos através de processos de remoção de nitrogênio, processos de biocélulas combustíveis. Então, a gente tem as biocélulas combustíveis, né, que produzem energia de modo biológico, digamos assim. Daí a gente verifica esses antibióticos, se eles prejudicam ou não essas biocélulas. A gente tem outra linha bem forte que é com fármacos anticâncer, né, então quimioterápicos. E daí, nesses quimioterápicos, a gente tem as rotas enzimática, daí de digestão anaeróbia, e também na remoção do nitrogênio, para verificar como é que esses fármacos influenciam, né, esses processos. A gente gostaria de ver a remoção deles, porém, para isso, a gente precisa de equipamento de ponta e também alguns reagentes mais caros, e daí a gente não está conseguindo, né, gerenciar. Agora, nesse mês agora, em maio, eu consegui aprovar um projeto que trabalha bem isso, assim, a gente vai pegar a digestão anaeróbia, misturar com um coadjuvante, para verificar se esse coadjuvante auxilia na degradação desses fármacos anticâncer, né?
E por que isso, né? Por que esses fármacos? Por que fármacos anti-câncer? Por que verificar isso? Então, se vocês olharem a legislação brasileira, né, a gente vai ver que o esgoto hospitalar ele é considerado esgoto doméstico. Né? Então, ele se junta ao esgoto, né, fluente normal e vai para a estação de tratamento comum. E a gente sabe que as estações elas não tratam, né, corretamente esses fármacos, eles não removem esses fármacos, né? Então, a proposta é colocar, digamos, futuramente, né, estações pequenas dentro de hospitais, por exemplo, para que a gente possa tratar esses fármacos, né? Então, a minha linha principal agora está em degradação ou inibição, né, causada por fármacos em geral, né? Não tinha conhecimento disso do esgoto hospitalar. Na verdade, eu tinha um problema ambiental muito relevante, assim, né? Tipo, se tem evidências, alguma coisa de fato haver a contaminação de fármacos na água comum, já tem algo nesse sentido? Sim, tem muitos artigos, né, que falam sobre isso. Mas é porque isso, né? Quando a gente toma, sei lá, paracetamol, né? Ou, enfim, eu não sou farmacêutica aqui, mas alguns fármacos, né? Eles são liberados 80%, 50%, depende do fármaco, pela urina, né? Então, e ele vai na sua forma, ou na sua forma original, ou os metabólitos, né? Desse fármaco. Então, acaba indo para a urina, acaba indo para o esgoto. E sim, né? Tem alguns estudos que mostram já que há influência em alguns peixes e algum desenvolvimento de algumas plantas aquáticas, enfim, né? E é claro, o peixe funciona de alimento para outra ave, assim por diante, vai a cadeia trófica inteira, né? E na água potável, né, da torneira, porque o esgoto caiu no rio, né? Daí mais para baixo o vizinho vai pegar água para tornar potável e tal. Tem alguns estudos com fármacos, mas a maior parte é com agrotóxico, né? Então eu falo muito. Aqui tem até um site, agora não lembro bem o nome, que você coloca o nome do seu município e fala os agrotóxicos que foram encontrados na água da torneira, né? Então, é uma preocupação que a gente tem, né? E os antibióticos são um perigo, ficar lançando antibiótico no meio, né? Pode desregular todo um ecossistema, né? Também Sim, fora e dentro dos animais, né? E os antibióticos, eu falei aqui, de uso humano, né? Se você for pensar nos antibióticos de uso na suinocultura, por exemplo, as doses são muito maiores, né? Apesar de serem mais, a regulação está um pouco melhor hoje em dia, mas as doses são maiores, né? Que se colocam nos animais. Os animais, os dejetos deles são todos para tratamento, né? Claro, mas esse tratamento não remove completamente esses fármacos, né? Principalmente os antibióticos. Daí vem aquela questão da resistência dos genes, enfim, né? E professor, você falou de biocélulas. Podia comentar mais um pouco de como é que é esse trabalho de vocês ali com essa parte? Esse a gente está começando agora, né, da menina do doutorado ali, né? Tem 2 projetos. O primeiro eu não participei muito, que até foi quem começou foi esse professor Fabrício aí da universidade. E agora tem uma outra menina fazendo. Esse eu não trabalhei, vou falar por cima porque eu não trabalhei muito com ele, mas o sistema delas é uma biocélula combustível com uma célula de dessalinização no meio. Então tem 3 câmeras, né? Um cátodo, tipo uma pilha, né? Tem um cátodo, ânodo e essa célula de dessalinização no meio com membranas permeáveis. E ali dentro do cátodo e do ânodo tem bactérias, né? Que elas, quando o processo respiratório delas, elas transportam elétrons para lá e para cá, né? E esse, assim, a grosso modo, né? E esse transporte de elétrons faz passar uma corrente, né? Como se fosse uma pilha por fora, assim, né? Igualzinho uma pilha. E pode gerar energia. E daí, como também vai ter diferença de concentração de sais, né? No cátodo e do ânodo, se tu botar uma água salgada ali no meio, né? Tu consegue não completamente dessalinizar, tu consegue, digamos, pré-dessalinizar uma água, né, com aquela câmera. Então, qual seria a ideia do uso dessas biocélulas, né? Digamos que eu moro numa cidade litorânea, né? Pode ser em Grande ou aqui em Florianópolis, e eu preciso tratar o esgoto. Então, eu uso essas biocélulas, consigo produzir um pouco de energia, porque não é assim, nossa, vou iluminar uma cidade inteira, não, né? Consigo produzir um pouco de energia elétrica, trato meu esgoto, e ainda, digamos, no momento de falta de água doce, eu consigo fazer uma pré-dessalinização daquela da água do mar, no caso, para depois fazer uma dessalinização completa, né? Então, é bem, bem interessante esse uso, assim, dessas biocélulas. Pô, muito interessante. Uhum. E o outro que a gente... Pode falar, Antônio. Não, eu ia dizer que eu nunca tinha ouvido nada nesse sentido, assim, é muito engraçado porque aqui na Universidade de Pelotas a nossa área ambiental ela não é tão forte assim. Aqui no curso de biotecnologia, os professores que trabalham com a parte ambiental, como tu falaste, mais voltados para a parte de poluentes como herbicidas e pesticidas, não tanto a utilização de micro-organismos, algo nesse sentido, assim. Uhum.
Daí a outra agora que a gente pegou para fazer as biocélulas, essa é a maior, ela é 600 ml, maior, 600 ml, né? Essa menorzinha que a gente está fazendo agora é de 40 ml. E daí ela é a mesma coisa, só que ela não tem a célula de dessalinização no meio, e a gente vai colocar os antibióticos e verificar se... Porque pode ser que uma concentração muito baixa de antibiótico até melhore a eficiência dessas bactérias. Porque tem uma questão que se tu bota uma dose do teu poluente muito abaixo da letal, né, suficiente para matar as bactérias, às vezes o metabolismo delas acelera, né, para, digamos, tentar se recuperar, né, e melhorar. Então, a gente vai fazer essas células para verificar se esses antibióticos influenciam positivamente, negativamente, essa atividade dessas bactérias. Bem diferente mesmo. Como o Antônio falou, essa área não é muito forte aqui, né? Tá recém no começo. E acho que tem muito potencial mesmo, né? Um dos meus sonhos, assim, né, é conseguir ver um processo de biorremediação que entregue, além do efluente limpo, uma biomassa para gerar uma energia ou uma energia já propriamente produzida. Nesse tópico aí, a gente fez um projeto agora que eu não comentei, que era assim, a decompostagem, né, o resíduo alimentar, né, que é os RUs da vida aí, os restaurantes universitários, né, tem muito resíduo, né, porque às vezes a comida não tá boa, o pessoal não come, deixa ali no prato, né. Daí a gente pegou esse resíduo alimentar, fez a digestão anaeróbica, então produziu energia, né, que é uma forma positiva, daí aquele resíduo sólido, a gente fez uma digestão anaeróbica a seco. Pegou esse resíduo que sobrou e fez a compostagem desse material. Então, tu tinha praticamente o ciclo completo, né? Pegou o teu resíduo alimentar, produziu energia, né? Biogás, obviamente, que vai se transformar em energia depois, né? E daí depois, esse resíduo que ficou, que seria o resíduo sólido, tu vai lá, faz a compostagem e tem um produto, né? Um fertilizante, biofertilizante para aplicar no solo. Bem interessante. A gente tem que começar a pensar em economia circular, né? Isso, eu acho muito interessante e para os próximos anos, como a gente estava falando, é uma das coisas que eu acho que vai estar mais em alta. É tu conseguir unificar todo um processo e só gerar, né? Não machucar o ambiente, né? Mas sim novas soluções. E a respeito da utilização desse fertilizante, vocês chegaram a testar ele? Como é que era a questão comparado com fertilizante normal, assim? Ainda não, porque é um mestrado que está terminando agora, né? Então ele vai terminar agora e daí seriam os próximos passos, né? É uma ideia. Mas assim, é um produto da compostagem, né? Então é a compostagem normal de alimentos, né? Então foi um trabalho de mestrado que ainda está sendo concluído agora, né? Daí a gente vai fazer essas próximas etapas agora. Mas se ele é comparável a um fertilizante industrial ou comercial, não é, né? Porque, digamos, no comercial você vai sempre comprar um fertilizante específico, né? Com nitrogênio, fósforo, com as concentrações que você precisa. E o da compostagem, ele não tem essas concentrações tão fechadas, né? Então, ele vai muitas vezes ser utilizado principalmente para culturas orgânicas, nesse sentido assim, né? Mas a gente tem que pesquisar ainda. Não, perfeito. E o que eu fiquei curioso que a gente não falou antes foi como que foi para ti, tipo, essa passagem do doutorado para docência, assim, como que é tu tá presente num experimento na posição de orientadora, né? Porque tu fazendo teu doutorado é uma coisa, mas tu orientando outras pessoas, né? Acho que envolve muito mais habilidades que tu precisou ir desenvolvendo conforme o tempo, né? E ainda estou desenvolvendo, né? Então, na verdade, assim, eu trabalho como orientadora, né? Então, como eu falei, quando eu terminei meu doutorado, o meu orientador me colocou como co-orientadora de uma menina lá, né? Só que na época que eu terminei o doutorado, assim, a relação que eu tinha com essa minha co-orientada era mais de amizade. Então eu chegava lá e era aquela coisa assim, deixa que eu te ajudo no experimento, eu sei fazer, não sei o que, ainda era coisa mais assim, né, do dia a dia, como se fosse uma aluna do doutorado e ajudando uma pessoa que está no mestrado, sabe? Nesse sentido, assim. Daí agora, como orientadora mesmo, eu estou agora, terminando meu primeiro mestrado como orientadora e começando o segundo agora. E assim, é bem desafiador, né? Porque eu tenho essa coisa muito eu não gosto muito de hierarquia, sabe? Eu gosto mais de estar ali com as pessoas junto, então não tem essa coisa, tipo, eu mando e os vocês fazem, né? Então é uma coisa que eu estou desenvolvendo ainda, né? Como é que eu vou ser orientadora dessas pessoas, né? Mas assim, o que eu tento fazer, né? Eu penso assim, como eu gostaria de ter sido orientada, como que os exemplos que eu peguei dos meus orientadores, né? E algumas coisas que eu gostava, né? Então eu tento fazer principalmente um acompanhamento constante, eu converso com eles a cada 15 dias, eu tenho reuniões, né, pra gente entender como é que tá a pesquisa deles.
eu acho que um dos maiores desafios, assim, para mim, né, como orientadora, é quando você tem, que nem agora, eu tô com 2 assuntos diferentes, né, cada aluno tem um assunto diferente. E daí eu tenho que saber o que falar para eles entenderem e eles irem atrás, né? Então tu tem que sempre estar... No nosso primeiro episódio a gente conversou com uma professora nossa que ela também recém virou docente, a professora Thaís. E ela falou que justamente um dos maiores desafios para ela no momento em virar professora é que ela tinha que estar sempre estudando. Então ela aprendeu que ela nunca vai parar de estudar na vida dela, provavelmente, porque ela tem que estar sempre em aprimoramento e sabendo novas coisas. Isso. Né, justamente. Exatamente. Eu imagino porque às vezes quando eu ia falar com o meu orientador, eu tinha que estudar o que eu ia falar para falar com ele. Então eu imagino ele tendo mais 8 alunos para orientar, assim. E cada um uma área diferente. Cada um uma área diferente, tendo bioinformática, tendo área ambiental, tendo área da saúde lá, né? Então... então o que eu tento fazer agora é saber fazer as perguntas certas, isso que eu tô aprendendo, porque às vezes a gente não consegue ler tudo que vocês leem, a gente não consegue ler, não consegue. Então eu tento, digamos, vem um aluno me apresentar alguma coisa, e você estudou para falar com o professor, né? Então vai lá, vai apresentar, tá. Agora, quais são os gaps, quais são os furos aqui que a gente pode estudar, sabe? Então é treinar a cabeça para ver esses furos, né? Para ver os momentos, as oportunidades, tanto para pesquisa, né? Ou para, não, está escrevendo um artigo, tá, mas onde que ele não está fechando, sabe? Então é treinar a cabeça nesse sentido, sabe? De achar os furos para poder instigar o aluno a continuar, sabe? Mas é um desafio constante, né? E isso é até algumas coisas que me tirou da indústria. O que eu gostava eu gosto muito de estudar, eu estava o tempo inteiro fazendo as coisas diferentes. E uma das coisas que eu notei, que não que a indústria não te exija em outros aspectos, né? Mas eu gostava muito de estudar livro mesmo, ler artigo e tal. Isso é uma coisa que a indústria não vai precisar, né? Não precisa fazer isso na indústria. Então, essa busca constante por estudar, por aprender coisas diferentes, né? Eu fiz eu ir para a área acadêmica também, sabe? E na área acadêmica, querendo ou não, tu tá sempre envolvido com vários colegas, né, de doutorado, e cada um trabalha com uma coisa diferente. Então, se tu precisar de uma ajuda, com certeza tu vai ter alguém ali que saiba mais do que tu em alguma coisa, né? Sim. Nesse sentido. E uma coisa que eu acho muito importante, né, que não é todo mundo que é assim, mas eu gosto de ser assim, né, como você falou, eu não gosto muito de hierarquia, né, eu gosto mais de ficar, né, de conversar com todo mundo, é que tu conseguindo ser assim, na minha opinião, consegue mais contato, ser mais amiga das pessoas que têm os equipamentos certos, né? E conseguir as coisas, né? Então, sendo assim mais aberta, mais tranquilo, sabe? Eu acho que isso vai mais longe do que, tipo, essa pose de ego, né? Porque eu sou professor, não sei o quê, sabe? Eu acho que isso não leva ninguém a nenhum lugar. Acho que até acaba melhorando também, né, a questão da gestão do grupo inteiro, né, esse tipo de posição. Isso é uma coisa que eu tenho bastante facilidade, assim, como agora eu sou supervisora do laboratório lá, né, então a gente tem, às vezes, reuniões periódicas, assim, para ver como é que tá o andamento, né, então eu tenho bastante facilidade, os alunos vêm, conversam comigo, eu consigo pedir para eles fazerem certas coisas no laboratório, eles fazem, enfim, é bem, bem tranquilo, né. Até tendo essa relação, tipo, mais saudável entre orientador e orientado, acho que o projeto tende até a andar pra frente, assim, de uma forma muito melhor, né? Sim. Porque tu não chega com medo, né? Porque às vezes eu fui orientada já, às vezes eu chegava com medo com o meu orientador, né? Ai, meu Deus, ele vai dizer que tá tudo errado, né? Vou ter que fazer tudo do zero. Então, assim, chega sem medo é mais fácil, né? Uma das coisas que eu aprendi por último, assim, durante a minha graduação, foi que a gente, como aluno, a gente leva todas as dúvidas que a gente tem, a gente leva pro orientador, né? Muitas vezes a gente depara um problema, a gente para no primeiro problema e vai pro orientador, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi, que acaba dificultando um pouco a relação, porque, como tu disse, vocês acabam tendo muita coisa para ver, né? Então, eu acho que, pelo menos da minha parte, como aluno, eu acabei desenvolvendo de ir atrás de muita coisa antes de chegar no orientador, né? De tu tentar resolver todos os teus problemas e depois, isso daqui eu não consegui resolver. Aí sim, aí tu leva, né? Isso daí é uma coisa que eu acho interessante desenvolver. É muito importante que seja desenvolvido isso, né? Porque os professores, pesquisadores, né? É muita carga de trabalho, né? Porque além tem as aulas, tem que corrigir as coisas, né? Tem que... Ainda mais agora com aula online, né? Um formato... Agora a gente já se acostumou, né? Já faz um ano, mas no início, assim, para montar as aulas online, gravar vídeo, fazer isso aqui, né? Tipo, eu posso que... Isso aqui talvez nem... Não era uma coisa que vinha à mente antes da pandemia, né? Nossa, eu até estava falando com a professora Thaís, como é que a gente não fazia reunião antes online, né? Todo mundo das próprias casas se reunir no mesmo lugar. Como assim? Às vezes eu vinha de Rio Grande para Pelotas, que é uma cidade
Uma hora vizinha. Só que só para uma reunião. Uma reunião de Sim, meia hora. perdia 2 horas da tua vida em deslocamento. Não, e não era nem em Pelotas Rio Grande, né? Tinha que ir pro Capão do Leão, que era mais Tinha uma que ir pro hora de Capão do ônibus. Leão ainda, né? Era 2 horas. Eu não sei. Honestamente, até as próprias bancas de pós-graduação, de mestrado, doutorado, né? Ai, tinha que pagar para a pessoa vir de avião de São Paulo para arranjar hospedagem, um custo super elevado. Ia tirar a pessoa do trabalho dela também, né? Agora não. A minha banca foi com a professora Tatiane do Paraná e né, Online. ela na casa dela ali, né? Tranquilo. É muito melhor, sabe? Eu sinto falta das aulas presenciais, não vou negar, mas as reuniões não. Não, mas pô, tudo tem um lado bom, né? Por exemplo, pro nosso projeto aqui tá acontecendo nesse formato aqui, pra gente conversar com gente de todos os lugares do país, a gente só consegue fazer como dessa forma aqui, né? Online. Então, querendo ou não, tem um lado bom também. Tem lado. Eu acho que todo mundo aprendeu, assim. Eu acho que quanto menor a idade da pessoa, né, mais facilidade ela teve, né? Então, tem os professores mais antigos ali do departamento que tiveram mais dificuldade de migrar, né? Mas todo mundo hoje em dia faz, todos, até as pessoas que estão quase se aposentando lá, com, sei lá, 65 anos, que não diziam no início, não sou capaz, né? Tá lá todo mundo fazendo, eles conseguiram, foram atrás, todo mundo conseguiu, sabe? E os professores, eles estão ralando muito, sabe? Eles estão se renovando, estão buscando novas maneiras de conseguir entregar alguma coisa parecida que as aulas presenciais. Está sendo bem interessante, assim, né? Porque a gente compara no começo, nos primeiros meses, de como é que eram as aulas, e hoje a gente já vê as coisas de uma maneira bem mais interativa, bem mais, né, visando mais a independência do aluno também, né? A gente está tendo que ter uma disciplina maior, mas a gente também está tendo uma interação maior com o conteúdo, né? Então eu acho que isso é bem benéfico também, porque muitas vezes era uma coisa que as aulas presenciais não acabavam nos estimulando, né? A gente só tinha que absorver conteúdo, e desse formato remoto a gente absorve conteúdo e tem que dar um feedback já, porque a gente tem que fazer alguma atividade, né? Então são coisas que eu acho que vieram pro bem. Eu também acho que, né, como eu falei, pra gente aprender essas coisas, as ferramentas que eu utilizei nas minhas aulas eu não conhecia, né? E eu botava, tava dando um conteúdo, tá, agora vamos fazer um quiz, joga o quiz lá, as pessoas já fazem o quiz na hora, vê o resultado, aí discute por que deu certo, por que deu errado, enfim, né? Bem melhor que na aula presencial. Vai aí, uma dúvida? A parte ruim é que todos os professores falam que ninguém liga a câmera, não sei como é que é as tuas aulas, mas... Eu não me importo, né, assim, realmente, alguns ligam, é que eu dava aula, assim, pra primeira fase de um curso e pra nona fase de um curso, né, então primeiro semestre e último semestre. Então eu notava muita diferença. O pessoal da última fase ligava a câmera, conversava e tal, né? Sim. Agora o pessoal tá entrando na faculdade com 17 anos, eles não ligavam a câmera nunca, sabe? Não, sim, imagina. E a aula era 7h30 da manhã, sabe? Então, assim, mas eu nunca... Depois que voltar o presencial, a ferramenta do EAD ainda vai continuar nos auxiliando, tenho certeza. Vai. Muita coisa a gente vai continuar usando. Eu acho que vai ser misto. Eu acho que vai ser um ensino misto, né? Então, digamos que antes, o professor tem um congresso em tal X país, lá vai viajar. Mas não vai ter aula, uma semana. Agora não, agora o professor pode deixar as aulas gravadas, enfim, deixar tudo organizado e viajar. Aqui pelo menos já existia plataformas tipo o Moodle e essas coisas, mas não eram muito utilizadas pelos professores. Agora é o canal de comunicação. Aqui a gente sempre usou o Moodle, mas era mais assim, para postar um conteúdo para o aluno ver, botar os slides da aula, essas coisas assim, simples. Sim. Agora, como tu falou, é tudo, né? Exercícios feitos através do Moodle, enfim, tudo, né? E como a gente tinha comentado a respeito do projeto, né? A gente viu no teu currículo que tu também desenvolve alguns projetos de extensão. Sim. Aí queria que tu falasse um pouco sobre eles, né? Como é que foi o começo, né? Como é que tu entrou neles, como é que tu desenvolve eles hoje? Alguns foram encerrados já, né? Que o projeto de extensão aqui na engenharia, né? Ele geralmente está atrelado a uma indústria. Então veio uma indústria até a universidade, eu preciso resolver esse problema. Beleza, então a gente pode resolver, faz um projeto, eles pagam e a universidade resolve, né? Então, no início, quando eu entrei trabalhando junto com esse meu professor que divide laboratório comigo, né? Que ele, né, tem muito mais experiência do que eu, e era projetos principalmente com a indústria de petróleo e gás, né? Então, com a BR Distribuidora e com a Petrobras, né?
Então, esses projetos, na época, os que eu atuei mais, eram projetos de remediação de solos, né? Então, não era nem bio esse, era processo químico mesmo, né? Então, tinha diferentes tipos de solos e aplicava-se diferentes tipos de surfactantes, enfim, e verificava-se qual a melhor forma de aplicar para que fosse removida a contaminação por gasolina, enfim, né? E outros combustíveis. E foi bem interessante, justamente para poder ter contato com essas pessoas da indústria, que isso é um problema da vida acadêmica, né, que a gente se distancia, às vezes, do mercado de trabalho, das indústrias, né, então foi muito bom ver a demanda deles, né, então sempre que vem essas indústrias, são interessantes, são projetos interessantes, porque a gente acaba vendo as necessidades deles e também fornecendo produtos, né, capazes de uma patente, alguma coisa assim, sabe, então foi bem interessante. E esse já se encerrou, né, e agora, o que eu estou trabalhando começou, na verdade, de uma vontade que eu sempre tive, daí junto eu e um outro colega meu, né, que entrou junto comigo no concurso, não, entrou um ano depois, que nós dois tínhamos vontade de fazer essa divulgação científica que vocês estão fazendo aqui, né. Daí, em 2019, foi 2019? Acho que sim, tiveram aqueles protestos a favor da ciência, né, aqui teve umas caminhadas enormes, né, e daí, naquela época, a gente percebeu que as pessoas não sabem o que é feito dentro da universidade, né? Ah, o professor não faz nada, o professor só dá aula, o funcionário público é vagabundo, aquela história, né? E a gente começou a perceber que as pessoas não sabiam, né, o que era a universidade, o que se fazia dentro da universidade, da pesquisa, da extensão, enfim. E daí, naquela época, a gente começou a se incomodar com isso, né? E eu sempre tive vontade de trabalhar com o ensino médio, né? Apesar de... fundamental não, né, mas médio, mas porque eu sempre acho que é a educação que transforma, né, é só através da educação que se transforma qualquer coisa, né, e a educação ambiental, ela é essencial para a gente continuar nessa caminhada aí de sustentabilidade, enfim, melhorar o mundo, blá, 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 né, então eu sempre tive vontade de trabalhar com isso, com o ensino médio. E daí ele veio com essa, mas a gente precisa trabalhar com divulgação científica, a gente precisa explicar para as pessoas como você faz, né, o que você faz na universidade. Mas tá, vamos fazer um projeto. Daí a gente fez esse projeto juntos, daí esse projeto se chama Universidade, só isso mesmo. E esse projeto, ele tem o intuito de entrar nas escolas públicas, né, de ensino médio, e mostrar para essas pessoas, primeiro, o que você faz na universidade. Então a gente fala que é a atuação do professor, o que faz o aluno da graduação, quais as oportunidades o aluno da graduação tem, o que é iniciação científica, enfim, tudo isso a gente fala nas escolas. E daí a gente faz uma volta, né, para engenharia química e engenharia de alimentos, que é o departamento ali, que são essas duas engenharias no departamento, e o que faz o engenheiro químico, o que faz o engenheiro de alimentos. E aí nossa ideia inicial, que esse encontro seria presencial, né, e daí a gente tinha uns experimentozinhos simples para fazer, assim, que remetiam à engenharia, né, para eles fazerem na universidade, na escola, aliás. Só que daí veio a pandemia, né, e a parte dos experimentos ficou pro lado, mas a gente continua fazendo esses encontros virtuais, né, nas escolas. E está sendo muito interessante, assim, sabe? Porque tem alunos já que estão fazendo vestibular para engenharia química, porque aprenderam com a gente, sabe? Então foi muito, está sendo, né, muito gratificante esse projeto. Aqui na UFPEL a gente tem uma coisa, acho que é praticamente a mesma coisa, assim, só que com a biotecnologia. A gente, eu e o Diego, a gente participou desse projeto, então a gente visitava várias escolas e em feiras de ciências, mostras de curso, e a gente justamente apresentava o nosso curso para tentar atrair as pessoas para a área da biotecnologia. A gente viu que deu muito certo, né? Como tu falou aí, vários migraram para engenharia química, e aqui também, tipo, lá no início da nossa faculdade, as escolas que a gente visitou, tipo, aquelas pessoas que participaram hoje são nossos colegas no curso, entende? Porque muitos se interessaram pela área e não conheciam ela antes da gente ter ido lá conversar com eles. E era muito interessante tu poder levar, porque bem como... Ela travou. Pode falar. Pode falar. Bem como tu disse, né? As pessoas não sabem nada do que é feito dentro da faculdade e acham que é só aula muitas vezes, né? E a gente conseguia levar um microscópio, uma placa de cultivo de bactéria, né? Conseguia mostrar, assim, falar o que era um PCR, alguma técnica assim. Era muito interessante, né? Muito bom de ver a reação das pessoas, né, se interessando por isso, né? E o que tu pode dizer, assim, a questão tanto a questão profissional da questão pessoal, assim, que a extensão ajudou a desenvolver em ti, professora? Profissional, eu acho que essa questão de falar com o público ainda é mais diverso, né? Porque na faculdade a gente está ali falando com praticamente adultos, né? Então é mais fácil a comunicação.
Agora, quando tu vai falar com adolescentes, é outra linguagem, né? Que tu tem que utilizar, ser mais interessante, mais interativo e tal, né? Para aprender a atenção deles, assim, tá? Então, acho que aprender a fazer dessa forma, falar com pessoas diferentes, foi um maior desafio profissional, né? Aí, pessoal, eu acho essa gratificação, sabe? Porque poder falar com pessoas de diferentes idades, né? E ver, assim, aquele olhinho brilhando, né? Tipo, nossa, eu não sabia que fazia pesquisa na universidade, não sabia o que era extensão, não sabia que existia isso, sabe? Eu não sabia que eu podia ganhar uma bolsa para estudar, sabe? Quando tu vê que aquela pessoa que talvez tivesse vendo assim, não tem jeito, não quero fazer nada, sabe? Eu não sirvo para isso. Daí tu vê que eu posso ganhar uma bolsa fazendo iniciação científica e pode me ajudar, que eu não tenho dinheiro, sabe? Então tu vê que as pessoas, que elas descobrem que dentro da universidade pode existir oportunidades para elas, assim, isso, sei lá, me anima, sabe? Eu saio, assim, super com energia lá em cima depois desses encontros, assim, sabe? É muito positivo, sabe? Muito bom. E um dos principais desafios é justamente isso que tu falou, de tipo, transformar essa linguagem que é acadêmica, que às vezes é difícil até pra gente entender, em algo que é acessível para que as pessoas entendam, né? Sim, até essa questão que né, de gestão aeróbica, biogás e tal, eles, biogás, né, não consigo entender como é que isso vai se transformar em combustível, sabe, uma coisa que é simples, assim, sabe, então, para nós, né, daí transformar isso para uma linguagem coloquial, assim, sabe, é bem, bem desafiador e gratificante. Peraí, vou ter a tela cheia só. Bom, pessoal, então a gente vai encerrando aqui mais um episódio do O Cientista Podcast. Eu queria agradecer mais uma vez a doutora Camila pela disponibilidade e prontamente ter aceitado em conversar com a gente. A gente aqui no Rio Grande do Sul, tô em Santa Catarina, mas a gente está aqui unidos e conversando pelo mesmo ideal, que é a ciência, né? E fortalecer essa luta e fazer com que mais pessoas conheçam. Então, muito obrigado, doutora Camila. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, e em nome, como tu falou agora, da divulgação científica, da divulgação do nosso trabalho que a gente faz, né? Agradeço muito por ter participado e espero que, se vocês precisarem de alguma coisa, podem me procurar, podem deixar meu contato aí, sei lá, no podcast embaixo, que a gente estou disponível para tirar dúvidas, para conversar com quem quiser. Muito obrigada pela oportunidade. Então é isso, pessoal. Até mais. Até o próximo O Cientista Podcast. Nos sigam nas redes sociais. O @ do podcast é @O Cientista Podcast. O meu Instagram é @Diego Serra Sol. E o do Antônio é? O meu é Antônio D. Pagano.